Eu queria estar falando com vocês hoje, nessa minha primeira ministração, sobre um assunto que eu aprendi a amar e a desenvolver mais intensamente quando eu conheci o pastor Bruno. Eu já falava, já liderava, era gestor no mundo corporativo antes de ficar integralmente na obra. E quando eu vim para a obra integralmente e conheci um pastor que tinha essa pegada de gestão, de unção e de liderança, eu falei, é isso aí, eu estou no caminho certo. E o pastor Bruno foi essa pessoa que permeou e que pavimentou esse caminho para mim. Então eu quero falar de uma coisa que quem é daqui sabe sobre liderança. E é algo que eu amo falar. Eu queria compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Romanos 12, 2. Quem achou, diga, achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não é aquilo que é bom, perfeito e agradável para você, mas é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Feche os teus olhos, vamos orar? Pai de amor, Deus querido, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Te agradecemos, Pai, por cada líder, por cada pastor que está aqui nessa manhã, querendo crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. E eu sei que há uma porção do Senhor sobre nós e para nós nesse dia, Pai. Eu quero que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Pai. Domina cada mente aqui nessa manhã e leva cativo, Pai, todo entendimento à obediência de Cristo nosso Senhor, Pai. E que toda distração, que toda indiferença caia por terra agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que o nosso coração, que a nossa mente, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam abertos à Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pregar nessa manhã sobre a metamorfose do líder. Um assunto que Deus colocou no meu coração há uns 2 anos atrás, quando eu fui desafiado pelo pastor Bruno a falar assim: quando que você vai escrever o teu livro? Eu falei, pastor, já estou orando para que esse dia chegue, para que esse dia aconteça. E esse dia chegou, e foi o pastor que não me incentivou não, ele colocou o pé no meu peito e falou assim: vai, você vai escrever um livro, escreve o primeiro livro e deixa o restante com o Espírito Santo. E Deus falou no meu coração sobre a metamorfose do líder. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo, ele vai falar da mudança de pensamento, que a gente sabe que no grego significa metanoia, mudança de ideias, mudança da mente, mudança de direção, mudança de atitude. Paulo está falando de uma mudança de entendimento. Paulo está falando de uma mudança de direção, de uma mudança de atitude. Quando nós temos esse encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus, nós não devemos pensar como o sistema pensa, o nosso pensamento muda. Então metanoia é essa mudança na nossa mente, é a nossa mudança na forma de pensar, é algo que acontece do lado de dentro e que vai refletir do lado de fora. Se a metanoia é uma mudança de mente, a metamorfose é a mudança da forma. Ou seja, é Deus pegando algo que já existe e mudando a forma daquilo que já existe. É Deus pegando alguém que já está desenvolvendo liderança e mudando a forma dessa pessoa liderar. Quem está entendendo isso, diga amém. Então é como se Deus pegasse alguém e mudasse a sua própria estrutura. Queria que você falasse com a pessoa que está falando: olha, Deus te trouxe aqui para mudar a sua estrutura. Deus vai mexer com a sua estrutura nessa conferência aqui. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Então metamorfose é esse processo de transformação
E a gente encontra isso na natureza. E onde nós encontramos isso na natureza? Na borboleta. A borboleta é um exemplo claro do que significa a metamorfose. Nesse processo, algumas fases elas são primordiais, imprescindíveis e necessárias para que a borboleta ela possa completar o processo de metamorfose. O que isso tem a ver com a nossa liderança? Na nossa liderança passamos por uma metamorfose idêntica à da borboleta. Por quê, pastor? O processo de transformação é necessário, primordial e imprescindível. Toda liderança passa por um processo de transformação. E esse processo de transformação é necessário. Ele é imprescindível, ele é primordial. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração para ministrar aqui nessa conferência Coisas Maiores. Processos e transformações na nossa liderança são inevitáveis. Mas muitos líderes, eles não entendem esses processos e eles param no meio do caminho. Porque na primeira mudança de fase, na primeira mudança de processo, na primeira mudança de forma, a primeira mutação que o céu quer fazer no ministério desse líder, ele não entende o que está acontecendo, ele quer parar, ele quer retroceder, ele quer recuar, ele quer regredir, e muitos líderes acabam desistindo de liderar. Muitos líderes não entendem o processo, não entendem a mudança, não entendem essa metamorfose que acontece na nossa liderança, na nossa vida, e é muito mais fácil, ao invés dele entender, ele desistir. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui nessa conferência, que vieram nessa conferência apostando no seguinte: eu preciso ouvir Deus antes de desistir. Eu preciso ouvir Deus antes de tomar uma decisão. Eu preciso ouvir Deus antes de entregar a igreja. Eu preciso ouvir Deus antes de entregar o meu ministério. Eu preciso ouvir Deus antes de entregar a minha célula. Eu preciso ouvir Deus antes de entregar o meu setor. Quem sabe você está aqui e Deus te trouxe aqui para que você entenda que na tua liderança há um processo. E esse processo de mudança, você passa por algumas fases. E é sobre essas fases que eu quero falar com você aqui nessa manhã. O processo da metamorfose, ela acontece em 4 fases. Quantas fases? Quantas fases? 4. Quando você olha para a borboleta, ela está cheia de cores, ela está voando. E ela está voando de uma forma exuberante. Coisa linda é você ver uma borboleta. Coisa linda é você ver uma borboleta voando de uma forma exuberante. Muitas pessoas não têm ideia do processo que a borboleta passou para estar alçando aqueles voos. Muitas pessoas não têm ideia do processo que a borboleta passou para ela estar voando. Que coisa linda, que borboleta linda. Mas você sabe do processo que ela passou? Você sabe dos momentos e das fases que ela viveu e que ela enfrentou, suportou, ultrapassou para que ela tivesse hoje tendo esse voo exuberante e você está admirando ela da forma que muitas vezes nós estamos? Ela passou por várias fases antes de alçar esse voo e antes de ser apreciada por todos. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui ainda nessa introdução. Quantos estão aqui dispostos a voar com uma borboleta? Dá um glória a Deus aí, irmão. Quantos estão dispostos a viver coisas maiores, literalmente? Dá um glória a Deus aí, irmão. Fala, eu quero, pastor. Eu quero voar. Eu quero viver coisas maiores. Eu quero as coisas do alto. Eu quero visão privilegiada. Eu quero ter visão do alto. Fala com a pessoa da sua lado, essa conferência é para isso. Agora entenda uma coisa, quem quer voar aqui, diga amém. Amém. Mas para voar, tem que viver o processo. Mas para voar, você vai ter que viver fases. Mas para voar, você vai ter que passar por transformações, por níveis que Deus quer te levar, por estações que Deus quer que você passe. Pastor, quais são essas fases? E a primeira fase da metamorfose, eu queria ministrar aqui sobre humildade para você recomeçar. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Humildade para recomeçar. A primeira fase da metamorfose é a fase do ovo. Quem sabe aqui, quem conhece ou já ouviu, já estudou um pouquinho biologia, sabe que a primeira fase da metamorfose é a fase do ovo. É a fase onde tudo começa. Repita comigo, onde tudo começa de novo. E quando eu falo de começos e quando eu falo de recomeços, nós não podemos descartar as nossas experiências que nós já tivemos.
Quando a gente fala de um novo começo, quando a gente fala de um recomeço, eu não estou falando para você zerar a pedra e você esquecer tudo que você viveu, para você viver uma coisa nova, porque muitas pessoas acham que para você viver uma coisa nova, você tem que apagar tudo que você viveu lá atrás, e não é assim, porque aquilo que você viveu é pavimento, é fortalecimento para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Então essa fase é quando nós decidimos que nós queremos mudar e queremos iniciar uma jornada diferente, sem apagar a nossa história, sem apagar a tua experiência, sem apagar aquilo que Deus já proporcionou para você. E para que exista essa mudança verdadeira, é necessário que seja de dentro para fora. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos 12:2. Ele está falando de uma completa mudança que começa na nossa mente, na nossa forma de pensar e na nossa forma de enxergar as coisas. Mas muitos líderes não querem passar por essa fase, a fase do ovo, a fase do começo, a fase do recomeço. Por quê? Porque isso para muitos líderes é começar do zero. E alguns dos líderes acabam pensando que estão retrocedendo, estão regredindo, estão recuando, quando o assunto é começar algo novo. Sabe o que eu ouço lá na igreja? Sabe o que eu ouço de alguns pastores, de alguns líderes? Pastor, eu já estou há tanto tempo assim no meu ministério, eu já estou tanto tempo assim na minha liderança, para que eu vou mudar? Para que agora eu vou mudar nessa altura do campeonato, nessa altura da minha vida, nessa altura da minha liderança, nessa altura do meu ministério? Para que eu vou mudar? Essas pessoas, esses líderes, eles não estão dispostos a dar um reset na sua liderança e pagar o preço. Eles não estão dispostos a falar assim: Senhor, eis-me aqui, se tem algo novo para mim, independente da minha idade, independente da minha caminhada, do tempo que eu te sirvo, eu estou aqui para começar, eu estou aqui para recomeçar, eu estou aqui para ouvir a voz do teu Espírito, e o vento vai soprar, e eu quero ir aonde o vento está soprando, na direção do Espírito. Quantos estão aqui, meu irmão, nessa manhã? Deus está te chamando, você vai voar na direção do Espírito. Aleluia! E quando eu digo aqui para pagar o preço, eu estou me referindo a abrir a mente e o coração para coisas novas que Deus está fazendo. Deus é um Deus de coisas novas, meu irmão. Fala com a pessoa que está ao seu lado: Deus é Deus de coisas novas. E pagar o preço aqui pode ser o entendimento que nós precisamos nos atualizar e não ficar para trás. Então, quando a metamorfose começa, e quando ela coloca o ovo lá na folha e na planta, ela está começando um novo ciclo, ela está começando uma nova jornada, ela está recomeçando algo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, do meu coração para você: líderes que não se atualizam ficam obsoletos. Líderes que não se atualizam ficam obsoletos. Líderes que não se atualizam atrasam os seus liderados. Fala com a pessoa que está do outro lado: você está se atrasando e está atrasando todo mundo que você está liderando. Pagar o preço, meu irmão, significa ter que rever rota. Pagar o preço significa você ter que rever o caminho que você está seguindo. 2015 eu cheguei aqui na unção do crescimento. 2015, numa conferência chamada Conlizu. Quem conhece a Conlizu aí? Já 2 de novembro, né, pastor? Eu cheguei em 2015 aqui, irmão. Eu cheguei aqui completamente perdido. Eu já pastoreava uma igreja convencional, e eu entendi o que é metanoia, porque eu saí de uma igreja convencional para uma igreja na visão celular. Eu estava perdido, e a igreja que eu estava pastoreando é uma igreja que tinha mais de 1000 membros. E só que eu estava vendo o seguinte: eu preciso recomeçar. Pastor, o senhor recomeçou depois de estar numa igreja com mais de 1000 membros, uma igreja de 35 anos, uma igreja totalmente estruturada. Foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu precisava recomeçar, e eu precisava eclodir o ovo, eu precisava começar novamente. E eu comecei a procurar pessoas que já estavam voando, que já eram borboletas. Fala com o pastor Bruno borboleta. Pastor Bruno já estava voando, e voando muito alto. Eu falei: eu preciso olhar para o pastor Bruno, eu preciso aprender com ele, eu vou recomeçar. E as pessoas já levam para mim e falam assim: não estou te entendendo.
Depois de tudo que você viveu, você vai começar do zero de novo? Eu estou recomeçando o meu ministério, eu estou recomeçando a minha liderança, e eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para sugar. 9 anos atrás, eu estava aí querendo aprender sobre pequeno grupo, querendo aprender sobre discipulado, querendo aprender sobre encontro, querendo aprender sobre célula, querendo aprender sobre uma série de coisas. E 9 anos depois da metamorfose na minha vida, eu estou aqui ministrando para você, para glorificar o nome do Senhor. O que Deus está falando comigo e com você nessa manhã? Se permita, abra o teu coração para aprender, abra o teu coração, seja humilde, meu irmão. Fala com Deus: Deus, eu estou aqui, eu quero aprender de novo, e se possível, tudo de novo, mas eu quero recomeçar. Sabe, querido, talvez a sua mudança não precisa ser como eu, uma mudança de visão, mas a sua mudança hoje, um recomeço, é uma mudança de lugar. Deus está te levando para um outro lugar, Deus está te levando para recomeçar num outro lugar. Talvez o teu recomeço não seja de visão, mas seja uma questão de mudança de ambiente, de lugar, de estado, de cidade. E você está falando assim: vou começar tudo de novo. Você vai começar tudo de novo, mas daqui a pouco você vai estar voando de novo. Daqui a pouco você vai estar voando. Daqui a pouco você vai virar uma linda borboleta, meu irmão. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Eu quero liberar. Talvez você chegou aqui e você está falando: meu Deus, estou começando tudo de novo, estou recomeçando tudo de novo. Ei, faz parte da metamorfose do líder. Mas eu quero trazer para você uma boa notícia: o ovo vai eclodir hoje. Hoje você passa para uma nova fase, hoje você passa para um novo nível, hoje você passa para uma nova estação. É a metamorfose do líder. Todo mundo vai passar por isso, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Olha aqui para mim, não tenha vergonha de pedir ajuda, meu irmão. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de falar que você não sabe, você quer aprender. Falei com o pastor Bruno: pastor, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, me ajuda. Eu sou pastor há um bom tempo, já pastorei há bastante tempo, mas eu estou precisando de ajuda, me ajuda. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Sabe, querido, querer recomeçar e aprender com pessoas que, embora sejam mais jovens, estão dando frutos e tendo uma liderança relevante, não é vergonha. O que eu ouço é o seguinte: o que esse menino vai me ensinar? Aí eu falei: não sei, mas talvez seja a unção de José. José era o caçula, mas os seus irmãos aprenderam muito com ele. Quem sabe você está com a unção de José. Quem sabe o recomeço vai acontecer com pessoas que são mais novas do que você, mas estão com gás, estão com uma unção de José, estão com uma unção de renovo, estão com uma estação nova para você. E eu quero liberar essa palavra para você, meu irmão, em nome de Jesus. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, que talvez sejam mais novas, mas que estão prontas para te ajudar e te abençoar. Existem coisas que eu e você, como líderes, precisamos desistir para que o novo de Deus comece a chegar. Existem situações que eu preciso parar de insistir para que novas oportunidades possam aparecer. Tem coisas que você vai ter que desistir. Tem coisas que você vai ter que deixar. Eu entendi, irmão, que existem estruturas que funcionavam no passado que não funcionam mais. Armas que você vencia batalhas que você não vence mais. Ferramentas que até algum tempo atrás eram boas, mas para esse novo tempo e para esse novo de Deus e para essa nova estação não serve mais. E eu tenho certeza que Deus quer te equipar com novas ferramentas. Para quê? Para uma nova fase que Ele tem na tua vida, meu irmão. Novas estações, novas roupas. Novas estações, novas coisas. Eu sou de São Gonçalo, a minha igreja é perto do Alcântara. Você já imaginou você encontrar com alguém em Alcântara, na Rua da Feira, no mês de dezembro, na véspera do Natal? Aí você encontra com o cidadão, ele está de calça de moletom, jaqueta de moletom
em Alcântara, em dezembro, num sol de 40 graus. O que você vai falar para ele? Ele é maluco, ou ele está doente. Por quê? Porque ele está usando uma roupa que até naquela estação era adequada, mas para onde ele está agora já não é adequado, não serve para aquela estação. Você está entendendo? A fase do ovo é a fase do recomeço, é a fase de nova roupagem, novas estratégias, é a fase onde Deus quer te mostrar novas coisas, Ele quer fazer nova todas as coisas. Existem roupas que para a estação que você está já não cabe mais. Existem coisas para o nível que Deus quer te levar, já não cabem mais, irmão. Deus te chamou hoje aqui para quê? Para você começar do ovo, para você começar tudo novo de novo. Se abre o teu coração aí para viver o que Deus tem, novas experiências, permitir que Ele mude de dentro para fora. Ei, não adianta mudar layout de igreja, não adianta mudar cor de igreja, não adianta mudar modelo de igreja, se aqui dentro não mudar. Se aqui dentro você falar assim: Deus, eu quero de novo, eu quero aprender. Não adianta você mudar nada por fora, se aqui dentro não mudou. É por isso que você está nessa conferência Coisas Maiores. Vai começar aqui por dentro. Senhor, o ovo, ele vai arrebentar de dentro para fora. Pode eclodir. Eu quero viver essa fase, eu quero viver esse processo, eu quero viver esse tempo novo, meu irmão. Fala com a pessoa do outro lado: seja humilde para recomeçar. Isaías 43, 18 vai dizer o seguinte, 18 e 19: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Versículo 19: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não estão percebendo? O Senhor está falando com coisa aqui. Esqueça o passado, irmão. Esqueça o passado. Faça como o apóstolo Paulo lá em Filipenses 13: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem coisa nova para você, tem um novo começo para você aqui nessa manhã, tem um novo começo para você aqui nesse dia. Quem recebe essa palavra, levanta a mão, irmão. Quero liberar uma palavra profética para você. Hoje Deus está startando um novo tempo, hoje Deus está startando um novo processo. O processo de transformação, da metamorfose, já está acontecendo dentro de você. A segunda fase da metamorfose é quando o nosso apetite muda. Repita comigo: mudando o apetite. Mais uma vez, mudando o apetite. A segunda fase da metamorfose é a fase da lagarta. Isso aqui é muito interessante porque ela come as folhas e as coisas que estão na terra. Mas quando o processo está para começar, ela vai tendo o apetite modificado. Ela muda o seu apetite, ela começa a mudar a forma. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas você já perdeu a fome ou a vontade de comer algo que você sempre gostou? Já aconteceu isso aqui? Algo que você gostava e fala assim: poxa, não está me agradando mais. Engraçado, estou comendo, está me enjoando. Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Na metamorfose acontece a mesma coisa. Algum momento você percebeu que seu apetite se abriu para outras coisas, outros desejos e vontades? Então, sabe aquelas programações que te alegravam no passado? Sabe aqueles congressos que você não perdia nenhum? Sabe aqueles congressos que você fazia? Vamos fazer um congresso, é de quarta a domingo, vamos lá. Sabe aqueles congressos, aquelas programações, aqueles modelos. E aí você olha para isso hoje e fala assim: meu Deus, engraçado que o meu olho não brilha mais para isso. Eu não tenho a mesma intensidade, a mesma vontade de realizar isso ou de participar disso. Aí o que acontece com você? Você entra em conflito. Eu estou ficando frio. Ai meu Deus, eu estou esfriando. Ai meu Deus, eu estou em pecado. Ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não está acontecendo nada com você. Deus só está mudando o teu apetite.
Deus está tirando o seu apetite por algumas coisas e está mudando o seu apetite para novas coisas. Eu entrei em conflito, meu irmão. Em 2015 eu falei, Deus, não estou entendendo. Eu nunca vivi isso aqui. Isso aqui, irmão, eu nasci numa igreja. E eu achava que aquilo que eu estava vivendo, até Jesus voltar era aquilo. Uma igreja convencional, eu tipo assim, cara, ô glória, é isso, vamos para dentro, vamos fazer. E aquilo depois de um tempo parou de me dar meu coração acelerar. Eu falei, estou em pecado? Eu estou indiferente? Eu não estou mais jejuando? Eu não estou mais orando? E o Espírito Santo falou comigo, você só está participando de um processo de mudança. Eu estou tirando o seu apetite para algumas coisas e estou colocando apetite para outras coisas. Não tem nada de errado acontecendo com você. O que está acontecendo está vindo do céu para a tua vida. Então fica tranquilo, só começa a abrir o teu apetite para as coisas que eu estou colocando para você. Ei, querido, a razão pela qual você parou de ter fome é porque Deus quer te alimentar de coisas novas e de coisas maiores. Deus está mudando seu apetite. Deus vai te dar fome por outras coisas. Aleluia! É o próprio Deus que está provocando isso em você. E isso faz parte da metamorfose do líder. Uma das coisas que fazem parte da metamorfose é a mudança do apetite. Coisas que eu fazia, eu falei assim, pastor Bruno, você acredita que eu fazia isso? Pastor, não acredito. Eu falei, fazia. Hoje eu não faço mais. Mas naquele tempo foi maravilhoso, para aquele tempo. Sabe, meu irmão, Deus vai colocar um apetite por coisas novas. Quando eu olho para trás e vejo coisas que eu fiz como líder e como pastor, foram boas para aquela fase, para aquela estação, mas eu estou em processo de mudança, meu apetite está mudando. São eventos que para mim não fazem mais sentido, são congressos que para mim não fazem mais sentido, são liturgias que para mim não fazem mais sentido. Fez sentido lá atrás, mas hoje não faz. E isso não pode ser crise para mim, não pode ser conflitante para mim. Por quê? Porque eu sei que é Deus mudando o meu apetite. Fala com a pessoa que Deus está mudando o seu apetite. Fala assim para a pessoa, irmão, olha com tranquilidade, como se fosse o Espírito Santo falando com ela assim, olha, Deus está simplesmente mudando o seu apetite. Agora entenda uma coisa aqui para mim. Deus muda o seu apetite, mas Deus não muda a sua identidade. Aprenda isso, por favor. Deus muda o seu apetite, mas Ele vai mudar a sua identidade. Princípio é princípio, irmão. Pecado é pecado. Se errar o alvo, você vai para o inferno. Os modelos, as ferramentas, as estratégias, o apetite para outras coisas podem mudar, mas o princípio não muda. O princípio é o mesmo. Céu é céu, inferno é inferno. Se errar o alvo, só fala com a pessoa que está falando, faz assim, ó. Quando Deus começou a mudar meu apetite, como eu disse, eu achei que estava ficando louco. Foi um processo muito difícil para mim, irmão. Eu cresci num evangelho e achei que eu vivia aquele evangelho a vida toda. Repita comigo assim, modelos passam, princípios permanecem. Deus muda teu apetite, mas Ele nunca vai mudar a tua identidade. Você é filho, você é servo, a Bíblia é a sua base para regra, conduta e direcionamento para você. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. A palavra não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Terceira fase, pastor, qual é? Da metamorfose. É quando nós estamos escondidos por Deus. Fala com a pessoa que está ao seu lado, escondido por Deus. E aí eu quero aqui fazer um paralelo com o pastor Bruno. Bota a mão na tua cabeça.
e fala assim: ai, 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 ai. Sabe qual é a terceira fase da metamorfose? É a fase do casulo. É a fase onde o ovo eclode, vira uma lagarta, o apetite vai mudando, ela vai deixando de comer as coisas da terra, vai começando a comer as coisas do alto, depois ela está preparada para ir para o casulo. Casulo, irmão, a lagarta aqui, antes de virar borboleta, ela vai formar esse casulo em volta dela, e é o tempo em que ela fica sozinha. É o tempo que ela fica isolada, escondida, ninguém a vê. É a fase que parece que está tudo parado. Nada avança, nada anda, nada acontece. Repita comigo: só parece. Existem processos que são individuais, irmãos, na nossa vida. Existem processos que são solitários. Existem processos que são anônimos, que somente nós e Deus conhecemos. Esse é o momento, é a fase do casulo, do líder. É quando Deus te esconde. É quando Deus te isola. É quando Deus te deixa sozinho. O que a lagarta não sabe é que quando ela entra no casulo, ela está prestes a viver uma transformação poderosa e que vai permitir que ela tenha habilidades que ela nunca teve. Só que ela não sabe que quando ela chegar lá e ter as habilidades que ela nunca teve, de voar e de fazer o que a borboleta faz, ela passa pelo casulo. Ela passa por esse momento de solidão. Sabe, irmão, esse tempo de casulo é o tempo de fortalecer você para uma nova fase que está chegando. Vou repetir, é um paradoxo, não é? Mas esse tempo de casulo, esse tempo de solidão, esse tempo de você estar se sentindo sozinho, esse tempo de você estar se sentindo totalmente isolado, é o tempo de Deus te fortalecer para uma fase que está chegando. Se você chegou aqui nessa conferência, pastor, eu cheguei nessa conferência, eu estou no casulo. Eu cheguei nessa conferência aqui, eu estou sozinho. Pastor, eu cheguei nessa conferência aqui, eu estou isolado. Saiba, irmão, que o esforço que a lagarta faz para se transformar em uma borboleta, para sair do casulo, é o que fortalece as suas asas para voar. Se você tentar facilitar as coisas para a borboleta aqui, as asas ficarão fracas, ela nunca vai conseguir voar. Você está entendendo? O que você está passando isso? Sua musculatura está sendo fortalecida. As suas costas estão ficando largas. A sua casca está ficando grossa. Os casulos muitas vezes vêm para nos mostrar que nós precisamos ser fortes, não para conquistar, mas para perder. Eu vou repetir. Eu vou repetir isso aqui. Os casulos muitas vezes vêm para nos mostrar que nós precisamos ser fortes, não para conquistar, mas para perder. Porque é no casulo que você perde. É no casulo que todo mundo sai. É no casulo que você perde relacionamento. É no casulo que você perde posição. É no casulo que você perde status. É no casulo que você perde características que você achava indispensáveis na sua liderança. É no casulo que você perde a comunhão. É no casulo, irmão, que você perde coisas que para você faziam sentido e agora não fazem mais. É no casulo que você renuncia a algo que é bom para obedecer a Deus e se submeter aos processos que Ele tem para você. Casulo é o lugar da renúncia. Casulo é o lugar de você estar sozinho. Mas uma coisa eu tenho aprendido: Deus não honra as suas conquistas, Deus honra as suas renúncias. Quando você renuncia a algo para Deus, irmão, Senhor, eu estou renunciando isso aqui. Vou passar por esse momento aqui de casulo, de escuridão, de caverna, mas eu sei que o Senhor vai honrar, não as minhas conquistas, o Senhor vai honrar as minhas renúncias. O casulo te faz um bem, irmão, mesmo você não compreendendo esse lugar escuro, apertado, incômodo. Casulo é um lugar apertado, incômodo, irmão. Esse casulo não vai te matar, ele vai fazer você renascer completamente transformado para a glória de Deus. Sabe, nós precisamos entender que esses processos de mudança e transformação não é um processo que nós nos colocamos, irmão. Fala com a pessoa que está falando, não é um processo que você se coloca. E talvez não é nenhum processo em que você provoca.
Não é algo da terra, é algo do céu. E Deus trabalhando a nossa liderança da forma que Ele quer. É Ele que te leva para o casulo, é Ele que te leva para esse lugar. No casulo não é aquilo que eu quero ser que prevalece, mas aquilo que o céu quer me transformar. Vou repetir isso aqui que eu gostei. No casulo não é aquilo que eu quero ser que importa, mas é aquilo que o céu quer me transformar. E é por isso que muitas vezes Deus te leva para o casulo, para esse lugar solitário, para esse lugar sozinho. Esse é o cerne da metamorfose. A borboleta não escolhe como ela quer ser, ela simplesmente se submete ao processo. É assim que eu e você temos que fazer. Senhor, esse é o processo, é por aqui que eu tenho que passar, é por aí que eu vou. Então a fase do casulo, irmão, é a estação das perdas, é a estação das dores. Você está sozinho. As pessoas que você ama e que estiveram ao seu lado quando você era largata, já não estão mais ao seu lado. É como se todo mundo que te conhecesse perdesse o seu número de telefone celular. Você se sente esquecido, ninguém te liga, ninguém te procura. Ei, olha aqui para mim. Não fica chateada com essa pessoa. Faz parte do processo da dependência de Deus. Porque se você ficar dependente de homens, você não vai depender de Deus. A fase do casulo é a fase da total dependência. Ninguém vai te ligar, ninguém vai te procurar, ninguém vai fazer nada por você. Fala com a pessoa que está ao seu lado. É Deus que está fechando as portas. É aquela oportunidade que uma hora você vê sumiu, de você te deixou sozinho. Literalmente você experimenta dores e perdas. Ele está te escondendo para trabalhar em você. Você está sendo preparado a uma metamorfose em pleno processo acontecendo na tua vida, meu irmão. Em 2015, naquela crise de recessão. Quem lembra daquela crise de 2015, irmão? Pelo amor de Deus. Quantos empregos foram perdidos aqui? Foi no ano da inauguração da nossa igreja lá na Eclésia. Foi no ano da inauguração. Deus me levou para o casulo, irmão. Eu fiquei sozinho, sem dinheiro. Uma igreja com 500 metros quadrados e com 20 pessoas. Deus me levou para o casulo. Meu telefone não tocava. Quem podia me ajudar, não me ajudava. Eu estava sem recursos e quem tinha recursos fechou a porta para mim. Eu estava sozinho no casulo, mas o que eu não sabia é que naquele tempo de casulo, eu estava ganhando força para a minha próxima estação. Quero declarar uma palavra profética para você aí. Aguenta firme. Sua musculatura está sendo fortalecida. Deus está te forjando e te preparando nesse casulo para a nova fase. A nova fase vai ser voar. A nova fase vai ser voar em direção ao propósito que Ele tem para você. A palavra de Deus é: aguenta firme aí, meu irmão. Esse casulo tem data de validade. Esse casulo tem hora para você sair, para você cumprir o propósito na tua liderança. Recebe essa palavra. É palavra profética para você. Aguenta mais um pouco, meu irmão. Aleluia! E em quarto e último lugar, essa era a hora que você podia me dar uma moral para o pastor Bruno me chamar de novo. Quando eu falasse último lugar, resetzinho. Em quarto e último lugar, tá vendo, pastor Bruno? Ele não ouviu, gente. Em quarto e último lugar, eu sei, tá bom para mim, mas a gente tem horário. Em quarto e último lugar, a última fase da metamorfose é quando nós estamos preparados para voar e reproduzir. Você passou pelo ovo, recomeçou, startou um novo processo, um novo propósito, uma nova estação. Passou pela fase da lagarta, teu apetite mudou para algumas coisas. Deus te alinhou novamente com o propósito dele. Aí Ele te leva para um casulo. Você fica na total dependência dele. E aí quando você passa por essas fases, você está preparado para voar e para reproduzir. A quarta fase da metamorfose é a fase adulta da borboleta, meu irmão. É onde a borboleta pode voar e se reproduzir. E esses são os dois propósitos básicos da borboleta. Pastor, qual é o propósito básico de uma borboleta? Voar e reproduzir. Repita comigo: voar e reproduzir.
Nessa última fase da metamorfose, a borboleta, ela se liberta do casulo e ela se transforma em algo novo, a ponto que nada da borboleta, vou repetir, nada da borboleta é parecido ou semelhante ao que ela passou ou ao que ela já viveu. É tudo novo. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Fala com a pessoa que está do seu lado, é tudo novo. Nada do que passou é igual, vai se repetir. É tudo novo. Nova estrutura, novos hábitos, novas atitudes, novo coração, novo paladar, novas coisas. Para esse novo tempo, é o novo de Deus se concretizando. Para quê, pastor? Para ela começar a voar. Ei, querido, Deus te trouxe aqui, sabe por quê? A sua expectativa está mudando. E agora o seu foco nessa fase é cumprir o seu propósito. Eu gostaria de compartilhar com você aqui, para a gente fechar rapidinho, 3 características peculiares da borboleta. A primeira delas é a capacidade de reproduzir. Repita comigo, capacidade de reproduzir. A borboleta tem uma capacidade de reprodução imensa. Pastor, o que isso tem a ver com liderança? Porque liderar é influenciar, é reproduzir nas pessoas o seu DNA. Então, assim como a borboleta reproduz, eu preciso reproduzir a minha liderança. John Maxwell, no seu livro, O Livro de Ouro da Liderança, ele diz o seguinte: há certas coisas que só os líderes podem fazer. Só quem? Só quem? Os líderes. Uma delas é desenvolver outros líderes. É líder que reproduz outro líder. E é necessário o trabalho de um líder para que outro se levante. E que o líder precisa gerar outros líderes. Nós precisamos gerar segundo a nossa espécie. E nós temos uma urgência em formar novos líderes que irão se conectar com essa nova geração, essa geração que está chegando e que desejam transformar a sua realidade ao seu redor. Os líderes que se reproduzem, eles mudam a realidade à sua volta. Vou repetir, os líderes que se reproduzem, eles mudam a realidade à sua volta com os recursos que eles têm na mão à sua disposição. Sabe, querido, nós precisamos ser líderes realistas e trabalhar com o que está disponível hoje. Ah, pastor, mas quando eu crescer, aí eu vou multiplicar. Não, irmão, multiplica agora. Ah, pastor, mas quando eu tiver uma equipe, aí eu reproduzo. Aí, reproduz agora. Quando eu conversei com o pastor Bruno, não, porque eu e minha equipe, eu falei, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Só tem eu lá então, Luciano, é eu equipe. Eu, entendi, pastor. Tipo assim, começa. Faz reunião com você mesmo. É eu equipe. Eu falei, tá bem, então. Eu ia lá para o meu gabinete, eu equipe. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou planejar isso. Aí chegou um, eu fiquei todo bobo quando chegou um. Eu falei, tem um para reunião. Reunião de equipe. Eu e você, mano. Eu estava começando um processo de reprodução. Eu estava começando um processo de reproduzir líderes, o meu DNA. E aí eu estava querendo começar a voar. Isso há 9 anos atrás, irmão. Hoje nós já somos quase 115 células. São mais de 250 líderes servindo na igreja. Sabe por quê? Porque eu entendi a metamorfose. Eu não parei no ovo, eu não parei na lagarta, eu não parei no casulo. Eu continuei o processo de transformação e entendi que para ser borboleta, para você voar, você tem que reproduzir. Fala com a pessoa do seu lado, irmão, não espere ter para ser, não espere ter para realizar. Faça com aquilo que você tem na mão. Aleluia. Deixa eu correr aqui. Outra coisa que eu aprendo com a borboleta é reacender o fogo, irmão. Fala com a pessoa do seu lado, reacender o fogo. Uma coisa que eu aprendi, as borboletas não suportam lugares frios, pastor Wesley. Elas reproduzem em todos os continentes, menos na Antártida. Por quê? Porque a borboleta não gosta de lugar frio. A borboleta não gosta, irmão. Líderes precisam ser cheios do Espírito Santo.
Líderes precisam estar perto do fogo. Líderes precisam buscar esse fogo. Líderes precisam buscar uma vida de serem inflamados e inflamar as outras pessoas. Líderes que, investem na sua liderança de busca com o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque líderes frios matam a sua liderança. Mas líderes inflamados inflamam a sua liderança. Ei, querido, não existe algo mais maravilhoso que ver um líder incendiado, cheio do fogo, cheio de paixão pelo que realiza. Um líder sem paixão, ele vai olhar para uma situação e vai dizer assim: não vai dar, não consigo. A gente já tentou, mas a gente não consegue. Mas um líder que tem paixão, ele tem um desejo ardente, ele não se conforma, ele não aceita a mediocridade. Ele fala: vai dar, não deu desse jeito, mas vai dar de outro jeito. A gente vai conseguir, sabe por quê? Porque eu sou apaixonado, meu coração está inflamado. Ei, querido, sabe por que muita coisa não acontece na tua liderança? É porque te falta paixão. Vou repetir, sabe por que muita coisa não acontece na sua liderança? É porque você não está mais apaixonado. Quando eu estava apaixonado pela minha esposa, irmão, eu fazia coisa que você duvida, para ela ficar toda boba. Cara, que cara é esse? Eu fazia loucuras, coisas inusitadas. Por quê? Porque eu estava apaixonado. Eu queria conquistar ela, eu queria casar com ela. E aí eu olho lá para Apocalipse capítulo 2, quando João escrevendo a igreja de Éfeso, Jesus falando da igreja de Éfeso: olha, vocês são bons pra caramba. Vocês repreenderam aqueles que diziam ser apóstolos, vocês repreenderam isso, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor, vocês deixaram de ser apaixonados. Eu tenho isso contra vocês. Sabe, querido, essa conferência Coisas Maiores aqui, Deus vai incendiar o nosso coração. Deus vai incendiar o nosso coração. Senhor, eu quero paixão por vidas de novo. Eu quero paixão por almas de novo. Eu quero paixão, eu quero abrir casas, lares. Eu quero liderar. Eu quero que minha igreja venha fluir, venha romper. Eu estou inflamado, eu quero inflamar. Eu estou incendiado, eu quero incendiar. A paixão vai voltar, irmão. Ora hoje, Senhor, eu quero voltar a ser apaixonado. Eu quero voltar a ser quem eu era quando eu me converti, quando eu aceitei o chamado, quando eu aceitei liderar. Ei, Senhor, renova essa paixão hoje no meu coração. Eu quero sair daqui com fogo. Ei, querido, eu quero liberar uma palavra para você. Você vai sair daqui com fogo, com fogo, com fogo. Teu coração vai sair incendiado para liderar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, olha aqui para mim. Ser uma pessoa conformada é fruto de não ter paixão. É assim mesmo, né? Sabe como é que é? A gente tenta. Pessoas conformadas são pessoas que não têm paixão. Quem tem paixão é inconformado. E em terceiro e último lugar, para a gente terminar. Agora eu vou terminar mesmo. Uma das características da borboleta, quando ela está voando em direção ao seu propósito, ela já reproduziu. Ela só se reproduz em lugares quentes, em altas temperaturas. Ela não gosta de lugar frio. Ela não gosta de lugar indiferente. E último lugar, ela confunde o inimigo. Quando você olha para a borboleta e ela vai sugar o néctar de uma planta, se a folha é verde, ela tem o poder de se camuflar da cor daquela folha que ela está se alimentando. Ou seja, se é uma folha verde, ela está sugando néctar e ela tem essa capacidade de sugar aquilo. Olha que coisa linda, irmão. Enquanto você se alimenta com as coisas de cima, do alto, o inimigo não te vê. Quando você se alimenta com as coisas de Deus, você está camuflado. O inimigo não consegue te enxergar. Nós precisamos recuperar líderes para começar a se alimentar a certo ponto de confundir o inimigo, do inimigo não te ver. Fica de pé em nome de Jesus.